Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com você nessa noite, como o pastor Alexandre falou, nós estamos falando sobre termos um coração alinhado com o céu. E aí eu quero compartilhar com você sobre o sobrenatural de Deus. Fala para o seu vizinho, sobrenatural. Agora, o contrário do sobrenatural é ser alguém natural. Eu quero te dizer que ser alguém natural ofende os céus. Ser alguém natural ofende a Deus. Eu quero te mostrar o porquê que essas coisas, ser alguém natural, ofende a Deus. Lá em Colossenses 1,13, a Bíblia diz assim: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então preste atenção. A primeira coisa que aconteceu com você no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho dele. Então você não foi simplesmente salvo e livre do inferno, não. Jesus mudou o seu DNA, Jesus mudou a sua natureza, Jesus mudou os seus anseios, Jesus mudou completamente a sua missão. Então não é normal um filho de Deus não desejar o sobrenatural, porque agora o sobrenatural faz parte do meu e do seu DNA. O natural faz parte do DNA dessa terra. Mas eu e você, nós somos transportados dessa terra para o reino do Filho do seu amor. Então fala para o seu vizinho, você não é mais daqui. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, eu não sou daqui, meu reino não é aqui, então por que eu ainda estou aqui? E você sabe que essa não é uma pergunta exclusivamente sua. O apóstolo Paulo teve que responder também essa pergunta. Lá em 2 Coríntios 5,20, o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilies com Deus. Então preste atenção, você foi salvo, mas você permanece aqui para uma missão. A Bíblia diz que nós fomos chamados para testemunhar. Sabe o que significa a palavra testemunhar? Significa representar. Ou seja, você agora é um representante de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo usa a expressão embaixadores de Cristo, ou seja, aonde você chega, Cristo chega, aonde você toca, Cristo toca, aonde você está, Cristo está. Agora você é um embaixador. Quando você chega, as leis do céu precisam imperar sobre as leis naturais. Só que infelizmente poucos entendem isso. E aí a sua casa continua sendo uma bagunça, o seu trabalho uma bagunça, a sua célula ainda não frutifica, porque você não entendeu. Eu sou o embaixador de Cristo na terra. Sabe, é muito interessante, porque nós estamos no Brasil. Mas se você pôr o pé na embaixada dos Estados Unidos, e naquele ambiente você cometer um assassinato, mesmo estando em terras brasileiras, você é passível de ser punido de morte. Por quê? Porque dentro da embaixada, as leis que imperam é daquele país. Como embaixadores de Cristo, você precisa entender que as leis que operam sobre a sua vida, não são mais as leis naturais, são as leis sobrenaturais. Mas presta atenção, e é por isso que ser natural, sendo um filho de Deus, ofende os céus. Porque você carrega toda a natureza e o poder de Deus, e ainda assim, vive de qualquer forma. É por isso que o céu se ofende com naturalidade. Porque dentro de você existe o poder, existe o dunamis, existe o Espírito Santo de Deus. E Ele quer e Ele deseja se manifestar através da sua vida. Diga glória a Deus. Então fala assim para o seu vizinho: você é um representante de Cristo na terra.
E é muito interessante porque eu sou salvo, mas eu não vou para o céu, eu permaneço aqui para uma missão. E qual que é essa missão? Essa missão fica muito clara quando os discípulos viram para Jesus e falam assim: olha, Jesus nos ensina a orar. E aí Jesus então começa a oração do Pai Nosso, e na metade da oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: venha o teu reino, e faça a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. A vontade de Deus para você, representante de Cristo, é manifestar o céu na terra. No céu não há enfermos, no céu não há pobreza, no céu não há falta de coisa alguma. A vontade de Deus é que você, representante do céu na terra, comece a anunciar essas verdades ao seu redor. E é dessa forma que eu e você nós vamos manifestar, estarmos alinhados com o coração de Deus, que é o sobrenatural. Mas o contrário disso ofende os céus, que é o que? A naturalidade, a falta de dependência de Deus, é agir na força do meu e do seu braço. Deixa eu te fazer uma pergunta: você foi chamado por Deus, sim ou não? E aí, a partir do momento que você foi chamado por Deus, começa uma obra na sua vida. Essa obra, ela tem sido feita por Deus na sua vida, ou tem sido feita na força do seu braço? Deixa eu te trazer algumas questões aqui. Eu gostaria que você fizesse um paralelo com a sua vida. Eu quero trazer aqui a história de Moisés. E aí, através dessa história, eu quero que você perceba: será que você tem conduzido a sua vida de forma natural? Ou você tem aberto o seu coração para que o sobrenatural se manifeste na sua vida? Olha só que interessante. A Bíblia diz que Moisés foi chamado por Deus para uma obra que era maior do que ele. E sabe, essa é uma característica de todos os filhos de Deus. Nós somos chamados por Deus para fazer uma obra que é maior do que nós. Nós somos chamados por Deus para fazer uma obra que é muito maior do que a força do nosso braço pode fazer. Você não tem poder de frutificar, você não tem poder de multiplicar a sua célula, você não tem poder de abrir igreja, você não tem poder de ressuscitar mortos, você não tem poder de discipular, de nada. É a força do Espírito através de nós que faz todas essas coisas. Toda a multiplicação, todo cristão, todo filho que se arrepende, toda a provisão, isso não tem a ver conosco, pastores, isso não tem a ver com líderes, com discipuladores, isso tem a ver só com o Senhor operando através de nós. Eu quero te mostrar que essa dependência de Deus precisa existir na minha e na sua vida. Se eu e você, nós somos chamados para representar Cristo, qual que é a forma que nós estamos representando Ele, enquanto nós estamos aqui nessa missão? Moisés foi chamado para representá-lo. E eu quero te mostrar como que Moisés agiu enquanto representante de Deus. A Bíblia diz que Moisés foi chamado por Deus, assim como Ele me chamou, assim como Ele te chamou. E a primeira coisa que Moisés enfrentou foi um faraó e o seu reino. Moisés não tinha um reino, Moisés não tinha um exército, Moisés só tinha uma coisa: o Senhor Jesus. E você sabe, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas crises, mas eu sei que tem uma coisa em comum entre eu e você: nós temos o mesmo Deus que pode resolver todas as coisas. E Moisés se deparou com isso. Eu fui chamado por Deus, mas e agora? Eu preciso libertar o povo desse faraó, o exército dele é milhares de milhares de milhares. O que eu vou fazer numa situação como essa? Sabe, alguém que age de forma natural, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer os cálculos. Será que eu posso aqui, talvez eu vou armar aqui uma emboscada para eles, e aí eu posso pegar 10 dos meus aqui, para matar eles e tudo mais, e não sei o quê. Aqueles que são naturais, ao se depararem com grandes problemas, eles começam a fazer cálculos, eles começam a contar dinheiro, eles começam a agir de forma natural, a agir como qualquer outra pessoa agiria. Mas alguém que vive pelo sobrenatural, ele não age dessa forma. Então, quando o problema surgiu, sabe o que Moisés fez?
ele foi aos pés do Senhor. E ele falou: Senhor, o que farei eu para libertar esse povo? Eu sou fraco, eu sou gago, mas o que eu faço? E aí Deus falou para ele: quando você estiver diante de Faraó, você vai dizer: o eu sou te enviou. O eu sou está indo através de você. E aí Moisés então vai lá, não na força dele, mas na força do grande eu sou. E você sabe o que acontece? As 10 pragas então vêm para envergonhar os deuses do Egito. Talvez você olhe para as 10 pragas e fala: como que um Deus tão bondoso pode fazer isso? Deixa eu te falar uma coisa. Cada praga tem o propósito de envergonhar um Deus que eles criam. Deus precisava fazer isso, sabe por quê? Para amolecer o coração, para que eles pudessem crer no único e verdadeiro Senhor. E aí então, Moisés então vê aquelas 10 pragas e liberta o povo, com mão forte, com poder, com o sobrenatural de Deus. E aí então começa uma longa caminhada no Egito. Moisés saiu com muitas pessoas, a Bíblia não diz a quantidade, mas os historiadores creem que foram mais de 600 mil pessoas que foram libertas do Egito naquele dia. Então imagina só, você líder, você discipulador, você obreiro pastor, liderar 600 mil pessoas, não é fácil. É só o sobrenatural para fazer isso acontecer. Tem pessoas que não aguentam 2, 3 pessoas. Às vezes os filhos dão muito problema, já quer trocar de endereço. Mas Moisés liderou 600 mil pessoas, estima-se. E sabe, 3 dias depois, fala assim comigo, 3 dias. 3 dias depois do povo ser liberto das mãos do faraó, eles estão caminhando no deserto. E aí então, o povo com sede encontra águas, as águas de Mara. Só que aquela água não era própria para beber, porque elas eram amargas. E aí Moisés está ali conduzindo aquele povo. O povo então começa a resmungar com Moisés. Fala: tá vendo? Por que Deus nos tirou do Egito? Agora estou aqui com sede, e a água que nós nos encontramos é amarga, a gente nem pode beber. Vamos morrer de sede no deserto. Se você fosse o líder desse povo, o que você faria? Talvez você iria querer largá-los. Fala: como você está resmungando? Deus tirou da mão do Egito, meu filho, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Mas isso é o que os naturais vão fazer. Mas sabe, aquele que carrega o anseio pelo sobrenatural faz? Ele vai novamente aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés então vai clamar ao Senhor, pedindo resposta. Ele fala: Senhor, nós estamos aqui, diante desse poço, o que faremos? Esse povo está com sede, o que nós podemos fazer? E aí então do céu vem uma resposta: pega uma árvore, joga lá, e as águas que eram amargas se tornarão doces para vocês beberem. E aí então eles continuam essa caminhada no deserto. Dias depois, a Bíblia diz lá em Êxodo 16, que agora eles não estão sentindo mais sede. Agora eles começam a murmurar do quê? De fome. E eles começam a reclamar, eles começam a murmurar. E aí o que talvez você, natural, faria? Estamos com fome aqui? Então vamos fazer o seguinte, vamos contar o dinheiro aqui, quanto temos? R$10 de cada, dá para comprar quantas esfirras? Ah, não dá para comprar esfirra, dá para comprar só fofura. Então vamos comer fofura. Isso será o que alguém natural faria. Mas sabe o que Moisés fez? Ele novamente vai aos pés do Senhor. Ele fala: Senhor, esse povo está com fome. Eu não tenho como dar de comida para esse povo. O que eu faço? E aí Deus então, do céu vem a resposta que é: toda manhã eu vou enviar um maná do céu para eles. E eles vão comer o pão fresco do céu. Sabe,
E ali, a caminhada de Moisés no deserto continua. Aí a Bíblia fala que eles chegam então em Refidim. As águas lá de Mara já tinham acabado. E aqui em Refidim, novamente, a Bíblia diz que eles começam a murmurar de sede. E aqui está, irmãos, o grande problema. Sabe, você líder de célula, que você já multiplicou a sua célula. E aí você chega agora no discipulado e fala assim: a partir de hoje, eu sei como multiplicar uma célula. Aí, o seu irmão lá do discipulado está passando por um problema. Aí você fala assim: fique em paz, eu já passei por isso. Vou te dizer o que fazer. 10 passos para multiplicar a sua célula. 7 passos para sair da crise financeira. Sabe, irmão, sabe qual que é o nosso maior problema? E é isso que nos torna naturais. É quando nós passamos por algum problema e nós vencemos esse problema. Só que aí quando esse problema volta a acontecer, você agora não depende mais de Deus, porque você acha que você já sabe resolvê-lo. E aqui, em Refidim, faltou água de novo. Moisés então vai aos pés do Senhor, e ele clama ao Senhor: Senhor, o que farei? E o Senhor fala para ele: pega o seu cajado, fere a rocha, que da rocha vai sair água. Quantos aqui acham que sair água da rocha é um milagre? Diga glória a Deus. Aquele povo, irmãos, via milagre todos os dias. Era maná de manhã, era cordonizes à tarde, era uma nuvem guiando eles pela manhã, era uma coluna de fogo guiando eles à noite. Eles foram libertos do Egito com 10 pragas assim sobrenaturais. O mar se abriu, eles passaram pelo mar. Mas aquilo era uma vida natural, era uma vida sobrenatural se tornando natural. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando foi a última vez que você ouviu um milagre na sua vida? Será que você pode levantar as mãos e dizer assim: olha, o meu sobrenatural é tão natural, eu vivo um sobrenatural todos os dias da minha vida? E quando eu digo isso, eu não digo só para você não, eu digo para mim também. Eu quero e eu preciso viver dessa forma, porque essa é a forma que Deus tem para cada um de nós. Deus quer que o sobrenatural se torne natural na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Mas presta atenção, isso aconteceu em Refidim. Mas aí, mais para frente, Moisés está novamente ali com o povo novamente está fazendo o quê? Reclamando. Estava com sede de novo. E aí está o problema. Moisés falou: eu já sei como resolver, é só ferir a rocha. Sabe o que a Bíblia diz? Que nesse dia, Moisés foi reprovado por Deus. E ele não pôde entrar em Canaã, por conta dessa atitude dele. O dia em que Moisés não buscou ao Senhor, o dia em que Moisés não buscou o sobrenatural e o poder de Deus, o dia em que Moisés foi natural, ele foi reprovado por Deus. Sabe, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que eu creio nisso? Sabe por que você não tem visto milagres na sua vida? É porque no dia em que o problema chega, em vez de você depender de Deus e fazer como Moisés, ir aos pés do Senhor, você tem tentado resolver os problemas na força do seu braço. E aí, porque você tem tentado resolver os problemas na força do seu braço, você não deixa o poder e o sobrenatural de Deus operar na sua vida. É por isso que no nosso meio existem poucos milagres. É porque infelizmente você acha que sabe como resolver. É porque infelizmente você acha que sabe como prover dinheiro para sua casa. É porque infelizmente você acha que você sabe, vendo vídeos no YouTube de coaches, como conduzir a sua empresa. Mas eu quero te falar uma coisa: a forma dos filhos de Deus caminharem é sendo dependentes de Deus. A dependência, meus irmãos, presta atenção, a dependência é o sinal do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quanto mais dependente de Deus você se torna, mais sobrenatural de Deus você vai ver na sua vida. Quando menos dependente você se torna, mais o natural você vai ver na sua vida.
Lembra a pergunta que eu fiz para você no começo? Como que está o seu chamado, como está a sua liderança? Como que está a sua vida, como está a criação dos seus filhos, como estão as suas empresas? Você tem tentado resolver os problemas que surgem diariamente na força do seu braço? Com técnicas, com estratégias? Ou você tem levado todos esses problemas aos pés da cruz? E a cruz e o céu te dá uma resposta. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O sobrenatural é a resposta que nós podemos dar a esse mundo. Como que uma pessoa que não pode ter filhos chega na igreja, o que você vai dizer para essa pessoa? O que você vai dizer para uma pessoa que sonha em ter filhos, mas não pode, e ela chega aqui para a igreja, o que você vai explicar para ela? Qual que é o evangelho? Qual que é a teologia? Qual que é a primeira menção? Ela só quer ter filho. E só uma coisa pode dar filho para ela: o poder de Deus. O que você vai dizer para alguém que chega no nosso meio, e ele está enfermo, em fase terminal, mas agora ele recebeu um chamado da parte de Deus? O que você vai dizer para essa pessoa? Deus está errado? Que Deus mentiu? Sabe, irmãos, o sobrenatural é a única resposta que nós podemos dar para esse mundo. Você pode ser um sabedor de toda a teologia, saber os versículos de cor, saber todas as coisas, mas mesmo assim você vai encontrar situações difíceis que só o sobrenatural pode dar a resposta. É o dia que você orar e o enfermo que é ateu for curado, só dessa forma que ele vai se converter ao Senhor. Não vai ser pela sua eloquência, não vai ser pela sua sabedoria. É quando essa mulher que não pode ter filhos, do dia para a noite engravidar. É quando esse cara com fase terminal chegar aqui no nosso meio, alguém lhe pôr as mãos e ele for curado. Esse é a igreja que o Senhor quer traduzir no nosso meio. Essa é a igreja que Deus quer levantar no nosso meio. Sabe, irmãos, o sobrenatural é a resposta da igreja para essa sociedade. O sobrenatural é a resposta de igreja, dessa igreja para o mundo. Eu e você, nós devemos o quê? Ansiar por esse sobrenatural. Quantos aqui desejam curar pessoas? Diga glória a Deus. Quantos aqui desejam que através da sua vida milhões de pessoas se convertam? Diga glória a Deus. Quantos aqui desejam levantar pastores, obreiros, que através da sua vida pessoas vão responder ao chamado de Deus? Diga glória a Deus. Então deixa eu te falar, filho, nada disso é natural. Tudo isso é sobrenatural. E é por isso que nós devemos deixar de lado essa nossa vida natural, de respostas prontas, de respostas fáceis. E nós precisamos vir para esse caminho do sobrenatural, de ir aos pés da cruz, de ir para o Senhor, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, na falta de provisão, na criação dos nossos filhos, no problema do nosso casamento. O que nós devemos fazer? É ir para os pés da cruz. É orar ao Senhor, é orar, é clamar, é depender do Senhor. Sabe, lá em João 15:5, se os irmãos puderem projetar para mim, pode deixar esse versículo, eu só quero deixar esse versículo aqui. A Bíblia diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas presta atenção, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, filho, você não pode multiplicar a sua célula. Sem o Senhor, você não pode criar os seus filhos. Sem o Senhor, você não pode abrir empresas. Sem o Senhor, você não pode trabalhar. Sem o Senhor, você não pode fazer nada. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você quer viver o sobrenatural na sua vida? Começa a incluir a Deus em todas as áreas da sua vida. Começa a depender de Deus em todos os momentos da sua vida. Nos tempos difíceis, nos tempos fáceis. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Dependa de Deus. Mas sabe qual que é o nosso maior problema? É que a oração nada mais é do que muitas vezes o nosso último recurso. Mas ele deveria ser o primeiro. Quando surge um problema na sua vida, na sua casa, talvez a primeira pessoa que você procura é a sua esposa. Aí depois você procura o seu pastor.
Aí depois você procura o seu líder. Aí depois você procura conselho na internet. Depois você procura no chat GPT. E aí depois que você não encontrou respostas, você vai orar. Então você percebe que nós somos naturais. E quando eu digo viver o sobrenatural, não é só ver milagres extraordinários, mas é ver Deus respondendo questões simples da nossa vida. É Deus fazendo coisas impossíveis nos pequenos atos da nossa vida. Irmãos, eu lembro, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava de domingo a domingo. E eu fui desafiado a ser obreiro. E eu falei para o Senhor, Senhor, desse jeito, não dá. Eu preciso ser obreiro, eu quero ser pastor, eu preciso dedicar mais tempo da minha vida para a obra. E eu falei para o Senhor, eu quero fazer uma oração ousada. Na ocasião, eu ganhava mais ou menos ali um salário mínimo, cerca de R$1.200 na época. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero um trabalho de segunda a sexta-feira, onde eu trabalhe 6 horas por dia, e eu quero ganhar o triplo do que eu ganho hoje. E aí eu lembro que eu compartilhei essa oração com o irmão virou assim para mim e falou assim, mas esse trabalho não existe, mano. Aí eu falei para ele, mas Deus vai fazer existir. E eu comecei a orar, Senhor, me tira desse trabalho. Mas arruma esse trabalho para mim, eu quero esse. Específico, eu não quero outro. Se aparecer outro eu vou rejeitar, eu quero esse. E aí eu comecei a orar. 2 meses depois, primeiro dia do jejum de 21 dias, eu estava pregando para os jovens. No meio da pregação Deus falou comigo, pede as contas do seu trabalho. Pede as contas. E aí, eu virei para minha esposa e falei, Deus está mandando eu pedir as contas. E ela falou, mas você é maluco. Nós acabamos de casar e eu só ganho, minha esposa na época também ganhava, acho que era R$1.300. A minha e a sua renda não dá mais de R$3.000, só o nosso aluguel é R$800. Como que nós vamos sobreviver? Eu falei, não sei. Mas Deus me pediu. E eu falei, eu vou obedecer. Parece louco, parece inconsequente, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem uma palavra de Deus, você vai andar sobre as águas. Quando você tem uma palavra dos céus, tudo pode parecer ao contrário, mas Deus vai fazer que o mar se abra na sua frente. Diante das incertezas, diante das impossibilidades, é assim que a fé opera. A fé poderia ser soletrada como risco, porque é impossível você viver pela fé sem correr riscos. Porque nada mais é do que você depositando todos os seus tesouros na mão do Senhor. Quem aqui já jogou pôquer? Levanta a mão. Sabe o que é fé? É quando você dá o all-in. Joga todas as suas fichas e fala, Senhor, eu confio no Senhor. Está tudo aqui. E se não der certo, eu perdi. É dependência de Deus. E aí, nessa ocasião, era mais ou menos outubro, pedi as contas, e você sabe, quando você pede as contas, você não ganha nada, você não ganha seguro, você não ganha nada. E aí, irmãos, eu passei outubro, novembro, numa provisão assim absurda de Deus. Eu lembro de uma experiência que me marcou muito. Eu acordei de manhã e eu falei assim para Deus, eu pensei na verdade, falei, meu, que vontade de comer Ana Maria. Não tinha Ana Maria na minha despensa, eu não tinha dinheiro para fazer compras, e eu falei, Senhor, que vontade de comer Ana Maria. Eu adorava Ana Maria. E aí de repente o meu interfone toca, era o meu avô, e ele subiu, irmãos, com a compra do mês feita. Tinha Ana Maria, tinha carne, irmãos, tinha tudo. Falei, ô Senhor, como é bom viver esses milagres. E aí em novembro, então, chegou dezembro, e eu fiz uma entrevista de emprego, para trabalhar no Bradesco. E adivinhe só,
para ganhar R$4.500, o triplo do que eu ganhava, para trabalhar de segunda a sexta, 6 horas por dia. E aí fui fazer entrevista, mas tinha um problema. Eu não era qualificado para a vaga. Eu não tinha certificação bancária, não tinha experiência no banco, não tinha nada, irmãos. Mas Deus abriu as portas. E numa entrevista que tinha mais de 20 pessoas, mais qualificadas do que eu, com certificação bancária e tudo, eu fui o aprovado. E do jeito que eu pedi, o Senhor me deu. Quando nós dizemos sobre o sobrenatural, talvez você pense em milagres assim extraordinários. E de fato é isso. Mas sobrenatural é você ver Deus abrindo portas que a sua mão não poderia abrir. É você ver Deus agindo diariamente na sua vida, nos pequenos detalhes, Deus dando provisão para o seu casamento, Deus dando provisão para os seus filhos, Deus dando provisão para a sua empresa. Irmãos, eu amo aconselhar jovens que vão se casar, porque eles não têm nada, e eu falo para eles, você está no melhor momento da sua vida, porque você não tem nada, mas Deus mandou você casar, então fique esperando, vai acontecer milagres extraordinários na sua vida. E você pode procurar aqui, qualquer radical livre que casou, ele vai dizer, eu ganhei tudo, eu ganhei TV, eu ganhei sofá, eu ganhei geladeira. Irmãos, todos os radicais livres que casaram, se casaram dessa forma, não tinham nada, mas ele só tinha uma palavra. Mas vira para o seu vizinho e fala assim, se você tem uma palavra, você tem tudo. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, quero dizer para você, ser e viver de forma natural é rejeitar o Espírito Santo que foi nos dado e que habita em nós. Toda vez que você vive de forma natural, você está rejeitando o Espírito Santo e o poder dele que foi dado por você. Nós estamos rejeitando. É você dizendo que as suas escolhas podem ser melhor, que as suas estratégias podem ser melhor, que a sua forma pode ser melhor. E enquanto você pode ser e escolher ser completamente dependente dele, e deixar ele abrir as portas, e deixar ele vencer as suas guerras, e deixar ele agir por meio da sua vida. O apóstolo Paulo diz isso. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Sabe qual que é o segredo da vida cristã? Não é ser forte, é ser fraco. Então, se você entender que você é fraco, que você não pode, o poder de Deus vai agir na sua vida. É o dia que você chegar e falar, eu não dou conta de criar os meus filhos, eu não dou conta de tocar essa empresa, eu não dou conta de multiplicar essa célula, mas eu creio no poder de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E aí você começa então a multiplicar a célula, multiplicar discipulado, a sua empresa começa a crescer, os seus filhos começam a voar, e as pessoas vão te perguntar, como que você fez isso? E a resposta do que vive no sobrenatural é, não sei. Como que você fez a igreja crescer? Não sei. Como que os seus filhos são tão tops assim? Não sei. Por que a sua empresa está crescendo? Eu tenho uma empresa, faz igual ao seu, mas por que a sua cresce e a minha não? Não sei. Na verdade você sabe. É o poder de Deus na minha vida. É a unção de Deus na minha vida. É o sobrenatural de Deus na minha vida. Fala para o seu vizinho, a unção de Deus te capacita. Fala, a unção de Deus vai te levar a lugares que você não pode chegar. Então presta atenção, eu e você, nós precisamos rejeitar uma vida natural. Eu e você, nós precisamos rejeitar uma vida que não dependa do Senhor. Nós precisamos rejeitar completamente qualquer resquício do nosso coração de viver como esse mundo vive. Nós não somos daqui. Então, se você for tentar resolver os seus problemas igual eles resolvem, não vai dar certo, porque você não é daqui. Sabe por que tem muitos crentes cansados no nosso meio?
É porque, infelizmente, eles não entenderam que são sobrenaturais e estão resolvendo seus problemas de forma natural. Vai dar errado. Porque Deus não quer que você resolva de forma natural. Deus quer que você resolva isso de forma sobrenatural. A sua vida precisa representar os céus. E lembre-se, quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver o selo de Deus, o selo do sobrenatural. Fala para mim, qual que é a graça que teria se você resolvesse seus problemas de qualquer forma? Qual que é o testemunho que você daria para a sua família, para a sua casa, para as pessoas ao seu redor? Não. Deus quer resolver os seus problemas de forma sobrenatural, para que a sua família, as pessoas ao seu redor, os seus vizinhos olhem para você e falem: só poderia ser o Senhor. Só poderia. Ele não era qualificado, ele não podia ter filho, ele estava numa doença terminal e de repente algo acontece. Só poderia ser o Senhor. Só poderia ser o Senhor. Sabe, irmãos, nós temos nas Escrituras esse paralelo de alguém que viveu o sobrenatural, crente, justo, filho de Deus, e de um outro lado, alguém que viveu de forma natural, mas ele era crente, ele era justo, ele era filho de Deus. Eu quero mostrar para você essa história e por onde eles estavam caminhando. E eu quero que isso seja de alerta para o seu coração, para que você rejeite e decida a partir de hoje não mais viver de forma natural, mas ser completamente dependente do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis 13, capítulo 13, verso 8. A Bíblia diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou os olhos Ló e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então preste atenção, nós temos aqui a história de dois homens de Deus. Dois homens que foram salvos, que eram justos e santos. Mas cada um conduzia a sua vida de uma forma. Nós lemos aqui no texto que quando Ló foi fazer uma escolha, a escolha de Ló foi completamente natural. Por quê? A Bíblia diz que ele escolheu porque a campina do Jordão era boa. Ou seja, ele não foi alguém guiado por fé, ou não foi alguém que foi guiado pelo aquilo que ele ouviu de Deus. Ele foi guiado pelo que os seus olhos acharam bonito. Sabe, irmãos, quantas vezes aqui você esteve diante de uma proposta de emprego, e porque era boa aos seus olhos, você aceitou, e isso foi destruição na sua vida? Ou você conhece alguém que se perdeu por conta disso? Essa é a vida de alguém que é santo, justo, um homem de Deus, mas vive de forma natural. Sabe qual que foi a consequência da escolha de Ló? Que ele levou ele para Sodoma e Gomorra. Ele, sua família, seus filhos. E você já sabe qual que é o final dessa história. E Abraão? Abraão foi para o outro lado. Para o lado que não era bonito, para o lado que talvez não tinha frutos, para o lado que talvez ninguém escolheria. Mas a Bíblia diz que Abraão continuou enriquecendo. Deixa eu te dizer uma coisa. O lugar que você está não determina o seu futuro, mas é com quem você está. Se o Senhor é por você, nada pode ser contra você. Você pode estar na pior cidade, no pior trabalho,
Não sei. Não depende de quem. Não depende da onde. Só depende de quem. Se você depender do Senhor, o Senhor pode fazer do deserto florescer. Se você depender do Senhor, Ele pode fazer do seu luto virar festa, do seu choro virar alegria. Só Deus tem o poder de ressignificar as nossas histórias. E Deus quer ressignificar a sua história nessa noite. Deus quer tirar todo o natural e tornar o sobrenatural natural na sua vida, no seu cotidiano. Deus quer fazer o maná cair do céu. Deus quer fazer os cordonizes cair do céu. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. A única coisa é que você dependa dEle. É que você não ande pelo que vê, mas ande pelo que crê. Não anda olhando de forma natural, mas ande pela fé no Senhor. Essa é a grande diferença entre Abraão e Ló. Então, primeira coisa, Abraão ouvia Deus. E Ló só seguia Abraão. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é obreiro, pastor, você que é discipulador, eu não sei se eu estou na condição de te ensinar algo, mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca deveria atender alguém. Você nunca deveria dar uma opinião na vida de alguém. Você nunca deveria discipular alguém sem que antes essa pessoa tenha orado ao Senhor. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, e vencedores são aqueles que ouvem ao Senhor. Toda vez que alguém vem conversar comigo sobre alguma situação difícil, com quem eu vou me casar, com que carro eu vou comprar, que casa que eu vou morar, eu pergunto, mas você já orou? Porque assim, mano, se você não orou, eu não posso te ajudar. Essa é a diferença de Abraão e Ló. Abraão, ele ouvia Deus. Ló só seguia o que Abraão fazia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nas suas decisões mais difíceis da sua vida, você vai orar ao Senhor ou você procura conselhos primeiro? Entenda, procurar conselhos é bíblico, mas não antes de você orar e buscar a percepção da parte de Deus. Não faça de homens deuses na sua vida. Não faça de pastores gurus na sua vida. Eu não sou responsável pelo seu casamento. Eu não sou responsável pelo futuro, seu futuro. Você que tem filhos nos jovens, eu não sou responsável pelos seus filhos. Eu estou aqui simplesmente para apontar o caminho para Cristo, para formar vencedores na vida deles. E um vencedor é aquele que sabe ouvir a Deus. Quando você vai comprar um carro novo, você ora. Quando você vai casar, você ora. Quando você vai mudar de emprego, você ora. Sabe, essa é a diferença de um vencedor para um derrotado. Abraão ouvia Deus, mas Ló só seguia o que Abraão fazia. Fala para o seu vizinho, ouça o Senhor. A segunda diferença, que fazia Abraão ser alguém sobrenatural e de Ló ser alguém natural, é que Abraão andava pela fé e Ló andava por vista. Nós vimos no texto, Ló só escolheu aquele lugar porque era mais bonito. É o cara que vai casar e vai casar só porque a moça é bonita. Mas não tem Deus nela, não tem Deus nele. Irmãos, eu fico em crise com alguns casamentos. Eu falo, isso aqui vai dar muito errado. Mas ele não ouviu Deus. Ele só está olhando para a beleza. Mas deixa eu dizer uma coisa. A beleza um dia acaba. Assim como tudo que é natural acaba. E o que vai nos restar naquele dia é só o sobrenatural. Então por isso não ande por vista. Não escolha o homem mais bonito, a mulher mais bonita. Não escolha a casa mais bonita. Não escolha o carro mais bonito. Não escolha o emprego mais bonito. Foi o que Ló fez. Ele escolheu o mais bonito. Mas isso destruiu a vida dele. E Abraão
Abraão andou por fé, pisou no Egito, o Egito prosperou. Colocou as suas tendas no deserto, e o deserto prosperou. Aonde Abraão tocava, crescia e prosperava. Ande por fé e não por vista. Terceiro, Abraão habitou em tendas e Ló habitou na cidade de Sodoma. A Bíblia diz que pela fé peregrinou na terra da promessa Abraão, habitando em tendas. Sabe o que significa? Habitar em tendas é viver desprendido nesse mundo. Alguém que vive em tendas, quando ele é chamado por Deus, ele desmonta a tenda rapidinho e vai embora. Mas aquele que está construindo palácios, ele não consegue deixar aquelas coisas. Sabe, foi um parto, irmãos, para Ló deixar Sodoma e Gomorra. Porque provavelmente ele tinha construído ali muitas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus pede para você deixar algo, qual que é a sua escolha? Quando Deus te chama para um novo nível, quando Deus te chama para um novo desafio, você tem colocado seu coração em tendas, ou você tem colocado seu coração em palácios? Irmãos, os irmãos que caminham comigo sabem, eu sou alguém extremamente desprendido de qualquer coisa. Se Deus pedir o meu carro amanhã, Ele vai ter o meu carro. Se Deus me pedir uma oferta, Ele vai ter a minha oferta. Se Deus pedir para mim sair dos radicais livres, eu vou sair dos radicais livres. Sabe, irmãos, essa é a diferença de alguém que crê no sobrenatural ou de alguém que vive de forma natural. Aquele que vive de forma natural, ele vive construindo coisas, achando que aquilo tem algum valor, quando na verdade o único valor que nós temos é quando nós obedecemos ao Senhor, obedecemos a sua palavra. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus só tem compromisso com aqueles que obedecem a sua palavra. Você acha que se Deus te mandar para o norte, você ir para o sul, Deus tem compromisso com isso? Ele não vai te desamparar. Mas é só você olhar a história do filho pródigo. O filho pródigo passou fome, sim ou não? Passou necessidade, sim ou não? Ué, mas ele era filho de um cara rico. Mas porque não estava de acordo com aquilo que ele deveria viver. Olha só Ló. Ló passou dificuldade na sua casa, na sua família, mas ele não era salvo, ele não era justo, ele não era santo, ele era. Mas o compromisso de Deus é com aqueles que andam em fé e não por vista. É aqueles que habitam em tendas e não em palácios. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Não construa raízes nessa terra. Não construa, não coloque seu coração nas coisas dessa terra, para que o dia que Deus te chamar, você esteja desprendido de todas as coisas. Para que o dia que Deus te pedir algo, isso não seja peso, mas seja alegria. Para o dia que Deus te pedir alguma coisa, você está falando aqui, Senhor, com todo o prazer, está aqui nas suas mãos. Essa é a diferença. Então presta atenção, a equipe de louvor pode subir. Abraão ouvia, Ló seguia. Abraão vivia pela fé, Ló vivia porque via. Abraão habitava em tendas e Ló habitava em casas. E por fim, eu quero terminar lendo para você. Deus falou com Abraão, mas Ló nunca conheceu o mover de Deus. Lá em Gênesis 18, 17, olha o que a Bíblia diz. Presta atenção. Deus disse: ocultarei a Abraão o que estou prestes a fazer? Irmãos, é Deus Todo-Poderoso não podendo esconder os seus segredos, os seus planos de um homem.
por conta da sede, por conta do desejo dele em viver o sobrenatural de Deus. É Deus compartilhando o seu coração, compartilhando o time que ele torce, compartilhando os seus segredos para um homem. Abraão experimentou o mover de Deus. E Ló só ouviu falar. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer viver mover de Deus? Ou você só quer ouvir falar? Você quer viver mover de Deus? Curas, sinais, prodígios e maravilhas? E daqui a 50 anos, você olhar para os seus netos e falar: senta aqui, o vô vai contar uma história para você. Teve um dia que eu estava na igreja, entrou alguns enfermos e eles foram curados. Ou você daqui a 50 anos vai ser aquele: não, um dia eu já ouvi falar, tinha uma igreja em Itaquera que o negócio pegava fogo, mas aí os seus netos vão falar: mas o que aconteceu? Aí você fala: não, eu saí de lá. Por que você saiu? Porque andei por vista, porque meu coração estava nas coisas dessa terra. Aí o dia em que pediram a oferta das primícias, eu não dei conta. Eu andei por vista, não andei por fé. Fui seguir homens, não segui o Senhor. Os dois eram salvos, os dois eram justos, os dois vão para o céu. A diferença é que um vai receber galardão. Um vai ouvir de Deus: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. E o outro só vai desfrutar da salvação. Salvação é aquilo que Deus faz por nós, mas o galardão é aquilo que nós fazemos por Ele. Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único filho por nós. Qual que é a resposta que nós vamos dar para Ele? Com base nesse amor, nesse infinito amor. Sabe por que pessoas entregam a sua vida, morrem, são mártires? É porque eles foram muito amados. E agora a única resposta que eles podem dar para Deus é: tome a vida. Eu não tenho nada para dar para Ele. Eu não tenho dinheiro. E também, se eu tivesse, nenhuma quantia que está nessa terra pode comprar o céu. Lá as suas são de ouro. O que eu posso dar para Deus? Eu não sou santo, eu não tenho santidade. Em mim só existem pensamentos impuros, rebeldia, coisas ruins. O que eu poderia dar para Deus? Nós cantamos: eu só poderia dar uma coisa para Deus, eram os meus pecados. Mas de uma forma incrível e assombrosa, Deus me salva, Deus me transforma, e agora Deus me convida para fazer parte de uma obra sobrenatural. Deus então decide compartilhar a sua natureza comigo, ao ponto daquilo que Ele fez enquanto estava na terra, eu também poder fazer: ressuscitar mortos, curar enfermos. Ou se alguma coisa mortífera beber, não vai te fazer mal algum. Fazer discípulos, fazer a igreja crescer, multiplicar, avançar, fazer o inferno retroceder. Tudo isso é possível porque nós compartilhamos da natureza dele. Sabe, irmãos, isso é privilégio. Nós não poderíamos ter isso, nós não poderíamos viver isso. Nessa noite, não escolha viver como Ló, de forma natural. Escolha abraçar esse sobrenatural. Escolha abraçar esse modo de vida melhor, sobremaneira. Escolha viver milagres todos os dias. Escolha depender de Deus na sua vida. E eu quero terminar dizendo uma frase para você. Essa frase é de um grande homem de Deus chamado Bill Johnson. Bill Johnson é alguém que manifesta o sobrenatural aonde ele está.
Os cultos dele, pessoas são curadas, penas de anjo caem do céu. Irmãos, é um negócio assim, sobrenatural. Ele diz assim que é anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Porque está no nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Sabe, irmãos, as impossibilidades precisam se curvar ao nome de Jesus. E Deus quer te usar para que as impossibilidades que cruzarem o seu caminho também se curvem ao nome dEle. Deus quer te usar para que os cegos voltem a ver. Deus quer te usar para que os surdos voltem a enxergar. Deus quer te usar para que aqueles que têm câncer sejam curados. Deus quer te usar para que aquelas pessoas que não podem ter filhos, ao cruzar o seu caminho, eles tenham o destino deles transformados. Deus quer te usar para que venha o céu sobre a terra, e que venha o teu reino, e que venha o teu reino. Sabe, irmãos, o natural não faz parte da nossa vida. A igreja que fracassou é uma igreja que vive no natural. A igreja que fracassou é a igreja que vive no natural. Um líder que fracassou é um líder que vive no natural. Mas a resposta de Deus para essa geração é o sobrenatural. A resposta de Deus para essa geração, para esse mundo, é o sobrenatural de Deus. E Deus está convocando nessa noite um exército que deixa para trás as coisas naturais, que deixa para trás as coisas que vêm, que deixa para trás as suas opiniões, para abraçar esse modo de viver perigoso, louco, mas de muitos frutos. E frutos impossíveis de se dizer, e frutos impossíveis de se explicar. A história da igreja conta a história de George Miller. George Miller ressuscitou a sua própria esposa dos mortos. A história conta que no seu ministério 16 pessoas foram ressuscitadas. Quantos aqui querem ver essas coisas na sua vida? Irmãos, eu não sei você, mas eu estou cansado de viver de forma natural. Eu não sei você, eu estou cansado de um evangelho natural. Eu estou cansado de um evangelho raso. E Deus está nos chamando hoje para ir para um nível mais profundo. Deus está nos convocando hoje para entrar num novo nível de unção, de um novo nível de misericórdia, de um novo nível de graça, de favor. Eu não sei você, mas eu estou cansado. E se não for o sobrenatural na minha vida, na sua vida, nós não podemos fazer essa obra. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo te conduzir nessa hora. Eu gostaria que você permitisse o Espírito Santo falar ao seu coração. É o Espírito Santo quem vai fazer o convite para você abandonar a forma natural de viver. É o Espírito Santo quem vai te convidar a ir para águas mais profundas nessa noite. É o Espírito Santo quem vai te chamar para viver de uma forma completamente